Oi, pessoal! Sejam bem-vindos! Aqui quem está falando é a professora Daiane, do canal Locus. A gente vai estudar essa semana, a semana 3 do plano de estudo tutorado para o terceiro ano do ensino médio. Então, eu peço por gentileza que vocês acompanhem aí no material de vocês. Nós estamos trabalhando na página 93, certo? Então, aqui, acompanhem comigo, semana 3, o eixo temático e o tema tópico permanecem o mesmo da semana 2, cenários da globalização e fragmentação, novas fronteiras do capitalismo global, os territórios nas novas regionalizações, globalização e regionalização. Também há uma continuidade da habilidade, lembrando que é o saber fazer, é o que o estudante tem que saber, tem que conquistar de conhecimento, né? Então é reconhecer as novas ordens e desordens política, econômica e cultural e os conteúdos relacionados, regionalização, globalização, flexibilização das economias, o papel das transnacionais e privatizações. Pessoal, olha, infelizmente, a habilidade e os conteúdos relacionados que estão aqui listados não tem muito a ver com o conteúdo que está lá no PET. Vocês vão ver que daqui a pouquinho eu vou mostrar. Então, olha, já vou eu alterando aqui, ó. Corta e também corta aqui também. Vocês vão perceber que o conteúdo relacionado é sobre impactos ambientais, sobre globalização e meio ambiente. Então eu vou fazer uma inserção aqui, já que eu tirei as habilidades, já que eu tirei os conteúdos, eu vou fazer uma inserção aqui. Gostaria que vocês ficassem atentos. Esses sim são os conteúdos. Meio ambiente, globalização e meio ambiente. Vocês vão perceber, vão ver que eu não estou mentindo. Vamos lá começar então, galera? Então vamos lá. Página 95. O tema, agora sim, o tema tá coerente com o conteúdo, vocês vão ver. O tema é globalização e meio ambiente. Então, olha, aqui a gente vai fazer algumas revisões do que a gente viu na semana 1 e na semana 2. Então, a primeira revisão que a gente vai fazer aqui é do conceito de globalização, lembrando que ela é a integração global das sociedades, correspondendo ao período de maior avanço e expansão do sistema capitalista. Mas, pessoal, é bom lembrar que a globalização, apesar de ser esse processo de integração das sociedades, esse processo de articulação de pessoas, empresas, países, de ele estar mais evidente, mais forte hoje em dia, ele começou há muito tempo atrás na geografia. A gente costuma dizer que ele teve seu início, o embrião dele foi no século XV, nas grandes navegações, tá? Então a gente vai lembrar isso daqui, tá? A gente não pode esquecer, então a gente vai colocar início da globalização, grandes navegações. Para quem esqueceu, para quem não assistiu às outras aulas, por que as grandes navegações? Porque deram início a trocas culturais e também rotas comerciais novas, né? Então, por exemplo, a relação Europa-América se instituiu com as grandes navegações no século XV, XVI. Tá bom? Então, isso aqui é uma revisãozinha pequenininha do conceito de globalização e também do início do processo, mas lembrando que ele está mais forte atualmente. Tem uma outra coisa muito importante aqui, é que o texto do PET reconhece que a globalização é um processo desigual e contraditório. Isso é muito importante, reconhecer isso, porque senão a gente fica achando que a globalização é tudo de bom, que a globalização é a salvação para o mundo. E não é bem assim. É um processo importante, gerou um grande fluxo de informações, capitais, bens, valores, isso é muito legal. Mas esse processo não está
disponível, não está acessível a todos e nem com a mesma intensidade. Então, por isso que a gente diz que a globalização é um fenômeno extremamente desigual e extremamente contraditório. Ele diz que conecta a todos, mas nós sabemos que nem todos estão conectados e muito menos com a mesma intensidade, tá bom? Então, isso daqui é uma revisão muito básica, né, sobre a globalização e seu início. Um outro ponto importante que está aqui também nesse fragmento do texto é a relação entre globalização e alteração do meio natural. Aí a gente fica pensando, tá, o que a globalização tem com a alteração da natureza? Tudo a ver. Porque a globalização ficou mais forte à medida que houve a emergência da Revolução Industrial. E com a industrialização, as pessoas passaram a consumir mais. Quanto mais a gente consome, maior é a necessidade por extrair recursos naturais da natureza, obviamente, né? Recursos naturais do meio ambiente, tanto recursos renováveis quanto não renováveis. Então, essas novas técnicas, essas novas tecnologias que proporcionaram a ampliação da globalização vieram com a emergência da Revolução Industrial. Mas é bom lembrar, sociedades muito industrializadas tendem a apresentar uma grande pressão sobre os recursos da natureza, tanto renováveis quanto não renováveis. Para quem não se recorda, esses recursos podem ser o solo, as florestas, os minérios e também a água, né? Então, Revolução Industrial intensificou a globalização. Mais globalizado, mais industrializado, maior é a pressão sobre os recursos da natureza. Vão transformar isso em esqueminha? Gosto muito de esqueminha, acho que ajuda bastante a estudar, né? Então, vamos lá. A revolução. Né? A gente não pode falar só de uma, né? Então, revoluções industriais é igual mais técnica, que é igual a globalização. Beleza? Então, olha, as revoluções industriais proporcionaram o advento de novas técnicas, entre essas técnicas, principalmente transportes e comunicação. E com isso, a globalização ficou mais forte. Então, ela que começou lá no século XV, foi ficar mais forte no século XX, para ser mais específica, na segunda metade do século XX. E aí, o que isso gera? Né? Nós temos mais técnica, uma globalização mais forte, mas nós temos também aumento da pressão sobre a natureza. Se a gente tem um aumento da pressão sobre a natureza, a gente tem mais impactos ambientais. E é esse o tema, né, que vai ser tratado aqui nessa aula. Beleza? Vamos lá? Vamos continuar então? Pensando no campo, nas áreas rurais, como que a gente percebe a revolução industrial, como que a gente percebe a globalização no campo? Olha, as principais mudanças que as áreas rurais vão passar é com a evolução das técnicas agropecuárias. Essa evolução das técnicas agropecuárias vai incluir a mecanização, que é a introdução de máquinas no processo produtivo, como colheitadeiras, semeadeiras, tratores, caminhões. E também nós vamos observar aquilo que a gente chama de revolução verde, né, que são transformações introduzidas por conhecimentos científicos como a biotecnologia. Então, por exemplo, inseminação artificial, sementes geneticamente modificadas, né, o uso de agroquímicos, o uso de fertilizantes químicos. Então, todas essas técnicas que vão sendo incorporadas no campo, no meio rural, são características da globalização. Isso vai gerar um aumento da produtividade, obviamente. Então, esse é um aspecto positivo
né? Vai ter um aumento da produtividade no meio rural, mas o aspecto negativo é uma maior demanda sobre o consumo e sobre a extração dos recursos naturais. Então, a globalização, a industrialização no campo tem aspecto positivo e negativo. Beleza? Que mais que a gente pode falar aqui que é importante? A gente pode falar sobre os principais problemas ambientais que a gente vai identificar, tanto no campo quanto na cidade, mas principalmente na cidade. Então a gente observa aqui alguns problemas socioambientais urbanos: a extrema poluição, a formação de ilhas de calor, a inversão térmica, a má destinação dos resíduos sólidos, o lixo, e a ausência de saneamento ambiental, coleta de lixo, limpeza urbana, coleta de esgoto, tratamento de água. Então, mesmo com o processo de globalização, a gente observa que ainda existem uma série de problemas ambientais e eles estão se tornando cada vez mais recorrentes, né? Então, o que o PET vai concluir? Que é preciso desenvolver uma nova forma, criar, né, uma nova forma de desenvolvimento socioeconômico das sociedades. E é aí que surge o conceito de sustentabilidade. Esse conceito tem a ver com o objetivo de conciliar o crescimento social com a conservação ambiental. Vou acrescentar aqui uma coisinha importante. A primeira vez que esse conceito ganhou uma expressão, né, mundial foi na conferência, vou acrescentar aqui, Conferência de Estocolmo, realizada na Suécia em 1972. Foi a primeira conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento. E aí nessa conferência de Estocolmo, realizada na Suécia, foi criado não que ele já era usado, mas foi disseminado o termo desenvolvimento sustentável. Então, na prática, o desenvolvimento sustentável tem como objetivo garantir o crescimento econômico dos países, mas conciliando com a preservação da natureza, garantindo que a natureza esteja disponível para as futuras gerações. Então, vou acrescentar aqui o que esse desenvolvimento sustentável defende. Então, é o crescimento econômico associado à preservação ambiental, com o objetivo de garantir a sobrevivência das gerações futuras. Tudo bem aí, pessoal? Vamos ver então, olha. O termo sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável foi disseminado pela primeira vez, né, com maior força, na Conferência de Estocolmo, Suécia, na década de 70. Então, praticamente, né, o que é isso? O desenvolvimento sustentável é dizer que os países devem lutar por um crescimento econômico que seja associado à preservação ambiental, com o objetivo de garantir a sobrevivência das gerações futuras. Espero que vocês tenham tomado nota disso aí, tá bom? Vocês perceberam que o PET traz alguns conceitos importantes, como, por exemplo, ilhas de calor, inversão térmica. Tem um ponto aqui que ele fala também de um outro problema ambiental, acho que está aqui, ó. Ele fala do avanço do aquecimento global. Então, é um outro tópico importante e que o PET não explica o que seriam esses problemas, né? Não fala o que é o aquecimento global, o que são as ilhas de calor. Então, pensando nisso, eu montei uma apresentação brevezinha para vocês para trabalhar esses principais problemas ambientais. Fiquem comigo e acompanhem a apresentação
que eu preparei para vocês. Vocês viram que aqui o conteúdo acabou, as atividades Mão na Massa serão corrigidas na próxima aula, que é na quinta-feira, beleza? Que vai ser postada na quinta-feira. Então acompanhem aí comigo. Pessoal, então como eu disse para vocês, o nosso PET não aborda quais seriam essas questões ambientais em profundidade. Então montei uma apresentaçãozinha bem básica aqui para vocês. Gostaria que vocês acompanhassem comigo. Então, quando a gente fala em problemas ambientais, quais são os tipos, né, mais recorrentes? A poluição, que pode ser visual, sonora, da água, hídrica, do ar, atmosférica e do solo, as enchentes, deslizamentos de terras, o El Niño e a Laninha, que, né, acredita-se que seja intensificado pela ação humana, e a ilhas de calor tem também um tópico sobre aquecimento global, esqueci de colocar aqui, mas tem ele também, tá bom? Então aqui nessa foto a gente tem a representação da poluição do ar, que acontece quando nós temos uma grande quantidade de partículas em suspensão no ar, né? Então dá pra gente perceber que essa área bem escura aqui, né? Então são essas partículas em suspensão, emitidas principalmente pelo escapamento dos veículos e também pelas chaminés de fábricas. Quando a gente pensa nas consequências da poluição do ar, nós temos uma série de problemas respiratórios. Esses problemas respiratórios podem também desencadear problemas cardíacos. Nós temos aqui a poluição visual, né? Então as causas da poluição visual: excesso de placas, excesso de propagandas, a gente poderia falar também da pichação, né? Ah, Daiane, mas qual que é o problema disso? O problema disso é que causa um desconforto visual, pode causar também, para o aspecto da cidade não é legal, né, do ponto de vista paisagístico, então não deixa de ser uma poluição, né, ela tem que ser ressaltada aqui. A poluição da água, então aqui dá para a gente perceber uma das fontes de poluição da água são os resíduos líquidos, né? No caso aqui, o esgoto, que pode ser industrial e ou doméstico, né? Aqui nós temos também o lixo, que aí no caso é o resíduo sólido. Então são as causas de poluição da água. As consequências são doenças de pele, doenças do trato digestivo, morte de peixes e outras espécies. Aqui a gente tem uma outra imagem, né, que representa a poluição da água. Aqui nesse caso a gente tem em primeiro plano uma grande quantidade de resíduo sólido em suspensão aqui no curso d'água. Esse resíduo sólido então é o lixo, bom? Como eu disse, né, as consequências são doenças do trato digestivo, doenças de pele, morte de espécies, principalmente de peixes, mas não só. Aqui a gente tem uma representação de enchentes e alagamentos. Todos os dois fatos estão muito associados com a industrialização e com a urbanização. A gente precisa lembrar, né, que a grande maioria das cidades vai surgir às margens de um rio e a grande maioria das cidades canalizou os seus rios, ou canalizou, ou então construiu bem à margem deles. E sem falar também que o avanço da urbanização acaba aumentando o asfaltamento de vias. Esse asfaltamento de vias diminui a permeabilidade do solo, faz com que a água da chuva não infiltre e, ao contrário, ela tende a escorrer para os bueiros ou nem escorrer, que é o que acontece quando a gente tem os alagamentos. O alagamento são pontos da cidade onde a água da chuva, onde a água não conseguiu escoar para os bueiros porque eles estavam entupidos ou porque eles não foram suficientes para o volume de água. Já as enchentes acontecem quando há um transbordamento de um curso d'água. São conceitos diferentes, tá? O alagamento está ligado
Pluviosidade, no caso a chuva, e as enchentes está ligada ao transbordamento de um curso d'água. Um rio, um córrego. Em muitas cidades acontece os dois, né? A gente tem tanto uma enchente e em outros pontos a gente tem alagamentos de vias. Os deslizamentos de terras são muito frequentes, muito comuns nas áreas urbanas, principalmente pela ocupação humana das encostas dos morros. Essas encostas dos morros são chamadas de taludes, né? Então, quando as pessoas, a população, vai ocupando os taludes, que são essas áreas aqui, e tiram a vegetação, elas acabam retirando a cobertura do solo. O solo, por ficar mais exposto à erosão pluvial, que é a erosão causada pela chuva, ele tende a ter um escorregamento, né? O escorregamento de massa, que foi o que aconteceu aqui, né? Esse deslizamento acabou soterrando muitas casas, né? Muitas famílias aqui provavelmente perderam bens materiais e algumas perderam até entes queridos, né? A ilha de calor acontece em áreas urbanas e, como o próprio nome diz, a gente tem uma área específica da cidade onde faz mais calor. Vamos entender então com esse esqueminha aqui. Na zona rural, o que a gente observa? Nós temos, né, uma maior possibilidade de penetração da água da chuva. Isso porque há menos calçamentos, há menos asfaltamentos, então a água tende a infiltrar mais. Nós temos mais árvores, então é uma área mais arborizada, então a sensação térmica aqui é menor, né? A temperatura aqui é menor, é mais confortável. Nós temos mais espaço para o ar circular e por aí vai, né? Na área urbana, principalmente nos centros das cidades, nós temos uma grande quantidade de calçamentos, de asfaltamentos, e aí com isso a infiltração, a penetração da água vai ser menor. Nós temos menos árvores, né? As áreas urbanas normalmente são menos arborizadas, e com isso a sensação térmica é maior. Além disso, nós temos muitas construções, o que dificulta o processo de circulação do ar. E uma outra coisa importante é que o asfalto, ele tem uma tonalidade escura, o que aumenta a absorção do calor. Por isso, em áreas centrais, nas áreas centrais das áreas urbanas, nas áreas com maior número de construções, é possível que a temperatura fique de 3 até 10 graus Celsius mais quente do que nas áreas rurais, nas áreas mais afastadas da cidade. Então, esse fenômeno de superaquecimento das áreas centrais, né, por conta do excesso de construções, por conta da falta de árvores, tem nome. Isso, geograficamente, se chama ilha de calor, tá bom? Aqui nós temos um outro esquema que representa o mesmo fenômeno, que é a ilha de calor. Então, a pouca vegetação nos centros faz com que as cidades fiquem mais quentes do que as áreas rurais ao redor. Mas não é só a pouca vegetação, é o excesso de construções, é o asfalto, né, e as tonalidades escuras que fazem com que as construções absorvam mais calor, beleza? Um outro problema muito recorrente, que aparece muito no Enem, é o efeito estufa e o aquecimento global. Primeira coisa que eu queria que vocês entendessem, a diferença entre um e outro, né? O efeito estufa é um fenômeno natural, né? O efeito estufa é importante, né? É o efeito estufa que garante a manutenção da vida no nosso planeta. Então, aqui nós temos a representação do planeta Terra. A fonte de radiação que chega ao nosso planeta, né, é o Sol, que emite luz e calor, né? O Sol, ao emitir luz e calor, faz com que parte desse calor seja absorvido pela Terra, parte desse calor vai ser refletido e vai voltar para o espaço, então vai ser refletido e vai voltar para o espaço. Mas parte desse calor, parte dessa energia solar,
vai ficar retida na nossa atmosfera. Como que ela fica retida? Por causa dos gases do efeito estufa. São eles que fazem com que a gente tenha uma retenção aqui de radiação. Isso, teoricamente, é positivo, porque garante a vida no planeta. Senão, nosso planeta seria gelado e provavelmente nós não sobreviveríamos. Qual que é o grande problema? O grande problema é quando esses gases do efeito estufa estão em concentração muito maior do que o que realmente deveria acontecer. Quando esses gases do efeito estufa estão em uma concentração muito alta por conta da poluição atmosférica, nós não teremos essa perda de radiação, ou teremos uma menor perda de radiação. Significa que com o excesso de gases do efeito estufa, a gente vai ter maior retenção de calor na atmosfera terrestre. Quando acontece essa anomalia no efeito estufa, a gente tem um outro fenômeno que é chamado de aquecimento global. O aquecimento global é um problema porque ele vai aumentar muito a temperatura do planeta Terra, pode causar derretimento das calotas, derretimento do gelo polar, aumento no nível dos oceanos, alteração no regime de chuvas, alteração na circulação das massas de ar, e isso tudo gera impactos na nossa vida, no nosso dia a dia. Um outro fenômeno ambiental importante é o El Niño, para quem não sabe, é um aquecimento que acontece nas águas superficiais do Oceano Pacífico. Esse aquecimento anormal foi observado pela primeira vez no mês de dezembro, por volta do dia 25, por isso que ele recebeu o nome El Niño, o menino em referência ao nascimento de Jesus Cristo. O El Niño altera o clima regional e global, muda também os padrões de vento, altera os regimes de chuvas e acredita-se, que o aquecimento global possa interferir no El Niño para torná-lo mais forte, por exemplo. E um outro aqui nós temos o El Niño e algumas das consequências que ele causa, tá vendo? Então, por exemplo, em ano de El Niño, vamos pegar aqui o nosso país. Em ano de El Niño, a gente observa um período de seca aqui no Nordeste, um período de verão e inverno mais quente aqui no Sudeste, tá vendo? A gente observa que o tempo vai ficar mais chuvoso no sul do Brasil, tá vendo? Então, as alterações que o El Niño provoca são sentidas em diferentes partes do mundo. Isso tudo porque é uma alteração das águas do Pacífico. Aqui, é uma alteração das áreas do Pacífico tropical. Então, essa área aqui que fica mais aquecida durante o período de dezembro. E aí, esse aquecimento anormal causa consequências em diferentes partes do planeta. O Laninha é o fenômeno oposto. É quando acontece um resfriamento fora da normalidade dessas mesmas águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial Tropical. As características da Laninha é oposta ao El Niño, ela também interfere na circulação atmosférica e também provoca mudanças nas condições climáticas e também pode ser intensificado pelo aquecimento global. Então vamos ver aqui, por exemplo, olha, em ano de Laninha, a gente observa aqui na região sudeste, a gente observa que o verão tende a ser menos quente. Aqui está escrito frio, mas é menos quente, Então, é quando a gente tem verões mais amenos, dezembro, janeiro e fevereiro, Em época de Laninha, normalmente a gente tem chuvas em maior quantidade no norte e no nordeste aqui, por exemplo, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, essa representação do El Niño e essa representação da Laninha, então em época de El Niño, as temperaturas, fica evidente aqui, olha, na faixa intertropical, tá vendo? A faixa intertropical que vai mais ou menos do Trópico de Câncer ao Trópico de Capricórnio, observa a tonalidade, então há um aquecimento anormal
das águas do Pacífico tropical, equatorial. Já em época de laninha, há um resfriamento anormal, beleza? Pessoal, então, nós estamos finalizando a aula de hoje. Eu procurei fazer essa apresentação para aprofundar os conteúdos e ir além do PET com vocês, tá bom? Nós nos vemos na quinta-feira com a correção comentada das atividades mão na massa da semana 3. Um beijo e até lá!